da justiça. Ainda que eu ande pelo vale, eu não temerei mal nenhum, pois o Senhor comigo está. Versículo 1 diz: vejam como é grande o amor de Deus em nos ter feitos seus filhos, e nós realmente somos seus filhos. Como é bom saber que temos um Pai presente, temos um Pai que cuida de nós, que jamais nos esqueceu, que jamais nos deixou. Feche os seus olhos aí onde você está. Vamos entrar nessa presença. Como é bom sermos teus filhos, herdeiros. Com uma melodia, Ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhido fui, por meu nome me chamou. De novo nasci em sua família, o seu sangue me comprou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vamos cantar isso juntos. Vamos levantar as nossas vozes.
sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, pois eu sei, eu sou filho de Deus. Aleluia! Aplauda mais forte o nosso Pai, o nosso Abba, Pai. Aleluia! Vede quão grande é o amor do Pai por nós em nos chamar de seus filhos. E de fato somos filhos de Deus. O Espírito testifica em nosso espírito e diz: somos filhos. E clamamos: Abba, Pai. Paizinho, Paizinho querido. Eu ouvi mil histórias de como alguns vêm a ti, mas eu ouvi tua doce voz na escuridão me dizendo que se agrada de mim e que eu nunca estou só.
amamos, Pai. Te amamos e dizemos sim pro teu amor. Dizemos sim pro teu amor. É perfeito em tudo que faz pra nós. É perfeito em tudo que faz. É perfeito em tudo que faz. É perfeito em tudo que faz pra nós. Aleluia, glória a Deus, que alegria, Deus, de poder te adorar, Deus, de poder estarmos aqui na sua presença. Seja bem-vindo em nossas vidas, ó Pai, seja bem-vindo, ó Deus, aqui nesse lugar, Deus, aí no lugar, na casa das pessoas que estão nos assistindo, Deus, você é digno de todo louvor, tu és digno, Deus, de toda adoração. Para onde nós iremos? Pois somente o Senhor tem palavra de vida eterna, Deus. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, ó Deus, e por tudo que o Senhor há de fazer nas nossas vidas, papai. Tu és soberano, ó Deus, tu estás, Deus, assentado no trono, ó Deus, e olhando, ó Deus, olhando a cada um de nós, ó Deus, o Senhor é digno de todo louvor, Pai. Tu és lindo, Tu és maravilhoso, ó Deus. Deus, em nome de Jesus, eu venho abençoando, ó Deus, as nossas vidas, a vida das pessoas que estão nos assistindo agora, Deus, venha com provisão sobre a vida dela, Deus, derrame a sua graça, o seu poder, Deus, a sua glória, Deus. As pessoas estão com algum tipo de dor, enfermidade, seja curado agora em nome de Jesus, seja curado, e nós cremos no poder, que há poder no nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor, vamos buscar o Senhor. Levante as suas mãos e começa aí na sua casa mesmo, dizer o quanto, com as suas próprias palavras, o quanto você ama Jesus. Jesus, nós te amamos. Jesus, nós te amamos. Jesus, Tu és mais importante do que esse ar que nós respiramos, Senhor. Oh, papai, você é tudo para nós. Tudo para nós. Tudo, Deus. Sinta a presença de Jesus aí na sua vida agora. Senta aí na sua casa. Vem, Deus, vem trazendo transformação, Deus. Vem, Deus, sarando as feridas emocionais, papai. Vem, Deus, vem sobre nós, ó Deus, e cuide de todos os detalhes, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus, queremos pedir pelas famílias, ó Deus, que a sua graça, Deus, a sua glória, o seu poder esteja sobre as famílias. Nós repreendemos toda ação maligna do inimigo, Deus, de Satanás, ó Pai, contra a família, Deus, porque a família, Deus, é o nosso maior patrimônio, ó Deus. Então, Deus, em nome de Jesus, que as famílias possam ser restauradas, ó Deus, que as famílias possam ser funcionais e estruturadas, ó Pai. Deus, nós queremos, ó Deus, uma família harmoniosa, Deus, porque é através da família que nós alcançaremos as cidades para Jesus, ó Deus. Então, Pai, que os homens possam exercer o seu papel de sacerdote, ó Deus, exercer o seu sacerdócio no seu lar, Deus, que as mulheres, Deus, possam contribuir para ajudar a missão do seu esposo, ó Deus, serem submissas ao seu esposo, Deus, em nome de Jesus, Deus, nós queremos que grandes coisas o Senhor tem feito e o Senhor já vai fazer, Deus, na vida da família, Deus, em nome de Jesus, que as famílias possam colocar Cristo no centro da vontade, Cristo no centro da família delas, ó Pai, em nome de Jesus, amém, amém. Sejam bem-vindos ao culto online da Paz Church Florianópolis. Que alegria ter você conosco. Fica bem à vontade, eu tenho certeza que você vai ser ricamente abençoado hoje com a palavra de Deus, né? Você já adorou, nós já oramos, e eu tenho certeza que isto é só o começo. Se você, né, não curtiu ainda esse vídeo, dá aquele joinha, compartilha esse vídeo, esse culto para aquelas pessoas que precisam ouvir do amor de Deus. Eu tenho certeza que a vida dela vai ser alcançada por Jesus através desse culto. Vai lá, compartilhe, né? Nos siga no Instagram, no Facebook, vai ser uma bênção. Mais uma vez eu digo,
sejam bem-vindos a esse culto poderoso. Fique agora com a Agenda da Paz. Oi, gente! Está começando o nosso Paz News. Dia 7 de setembro, às 18 horas, aqui na igreja está acontecendo o nosso Expresso 1, um treinamento para discipuladores. Você que é discipulador está super convidado. O valor da inscrição é de R$15. Então, corre aqui já no WhatsApp e garanta a sua vaga. Belezinha? Todas as terças-feiras acontece o nosso Tadel, um treinamento avançado para líderes. O nosso Tadel está acontecendo às 19h30 através do Google Meet. E a última terça-feira do mês acontece nossa Terça Live, presencialmente aqui na igreja, às 8 horas da noite. Todas as quartas e quintas acontecem o nosso Life Groups. E se você não participa de um, te convido a estar participando de um. É muito legal estar em comunhão com nossos irmãos durante a semana. Todos os domingos acontecem nossos cultos de celebrações. Você que não pode vir presencialmente, tem o nosso culto às 10 horas da manhã online. E presencialmente, você que pode vir, tem às 10 da manhã e às 19 horas da noite. Seguindo certinho o protocolo de distanciamento, uso de máscara e o uso de álcool em gel também. E passando também para lembrar você que está acontecendo o nosso Bazar da Paz, que acontece de quarta a sexta-feira, às 1h30 da tarde, às 17h30. Então, não fica de fora do nosso Bazar da Paz. E você que quer estar ajudando com doações de roupas, sapatos, está super convidado. Entre em contato com a nossa secretaria para você estar fazendo a sua doação. E se você não segue a gente ainda nas nossas redes sociais, vamos deixar tudo aqui para vocês estarem acompanhando a gente. Belezinha? Deus abençoe vocês e tenham uma ótima semana. Amém, meus amados. Tanta coisa legal acontecendo. Fique ligado aí na agenda, fique ligado nas nossas mídias sociais, que você vai ficar por dentro de tudo que está acontecendo. E eu tenho certeza que eu e você, nós ganharemos Santa Catarina, o Brasil, para Jesus. Amém, queridos? Deixa eu compartilhar um negócio com vocês bem legal. Eu quero falar sobre a dupla bênção. O que é a dupla bênção? Já vou explicar, mas antes de explicar, abra sua Bíblia, ou ligue sua Bíblia aí, leia junto comigo, 2 Crônicas, capítulo 31, versículo 10, a parte B do versículo diz assim: desde que o povo começou a trazer as suas contribuições ao templo do Senhor, temos tido o suficiente para comer e ainda tem sobrado muito, pois o Senhor tem abençoado o seu povo, e esta é a grande quantidade que sobra, diz a palavra de Deus. Meus amados, a essência dessa passagem é quando o povo de Deus começou a entregar os dízimos e as ofertas, Deus os abençoou ainda mais. Quanto mais eles eram abençoados, mais as contribuições cresciam. Este ciclo de entrega do povo e de Deus resultou em montões de bens e alimentos na casa de Deus. E não só na casa de Deus, mas também na casa do povo. Você é capaz de imaginar o que o corpo de Cristo poderia realizar se todos os cristãos entregassem as suas contribuições? Meu Deus do céu, que tipo de impacto a igreja teria na nossa cultura? Imagine aqui comigo. Não só na nossa cultura, mas também nas culturas ao redor do mundo. Se os montões estivessem à disposição para serem investidos em missões, em ganhar almas, pregar o evangelho e cuidar de pessoas. Imagine comigo o impacto disso. Impacto de as pessoas que amam a Jesus, né, entregando as suas contribuições, seus dízimos e suas ofertas. Nós iremos estar fazendo uma obra grandiosa em nome de Jesus. Eu posso afirmar uma coisa: se as pessoas estivessem contribuindo
todas as pessoas contribuindo como foi ali, lá em Israel. Uma coisa eu tenho certeza, posso afirmar que não viveríamos uma sociedade semelhante à nossa. Por quê? Vou dizer por quê. Porque nós estaríamos tendo recurso para ir alcançar os confins da terra, falando do amor de Deus, da palavra de Deus, a palavra que transforma, o Deus que transforma as nossas vidas. Eu quero dizer algo para vocês. Eu e você, nós somos investidores desse projeto. A nossa igreja manda todo mês uma parte dos nossos recursos para a Missão Paz. O que é a Missão Paz? A Paz International. Quando nós contribuímos aqui na Paz Church de Florianópolis, uma parte do nosso recurso é enviado para a Paz International, ou seja, a antiga Missão Paz, e esse recurso é investido em missionários no Ribeirinhos, em missionários na África, em missionários ao redor do mundo. Então, eu e você, nós contribuímos para a expansão do reino de Deus. Eu e você estamos fazendo a nossa parte. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Você é um dos idealizadores desse projeto missionário, quando você está contribuindo. Fala para você mesmo. Eu faço parte disso. Quando eu contribuo, quando eu oferto na casa do Senhor, eu estou fazendo parte de um projeto grandioso. Qual é o grandioso? Qual é o projeto grandioso? Cumprir a grande comissão com excelência. Quando nós entregamos os nossos dízimos e as nossas ofertas, resulta em quê? Em uma dupla bênção. Bênção para o povo de Deus e bênção para a casa de Deus. Bênção para você, para nós, e bênção para a obra de Deus. Então eu quero convidar você a contribuir. Claro, quando nosso interesse nunca vai ser de contribuir na casa do Senhor para recebermos um retorno de bênção para a nossa vida. Não. Esse não é o nosso coração. Nosso coração é que nós queremos abençoar, né, entregar nossa contribuição porque nós amamos a Deus e nós somos grato a Ele por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Então, e Ele é tão bom, Ele é tão especial, que quando nós fazemos isso, honramos Ele com o nosso recurso, Ele fica tão feliz que nos abençoa. Nem precisava, não é verdade? Mas Ele nos abençoa, né? Então, assim, quando nós contribuímos, isso se torna uma dupla bênção, né? Abençoamos a casa de Deus e Deus abençoa o povo dele. E assim nós expandimos o reino de Deus. Amém, queridos? Então, mais uma vez, eu quero convidar você a estar contribuindo na Paz Church Florianópolis, através das ofertas voluntárias, através do seu dízimo. Eu tenho certeza que nós, com a sua contribuição, nós iremos ganhar o mundo para Jesus. Por quê? Porque nós vamos ter mantimento na igreja e nós poderemos investir em missionário, em missões, em projetos sociais para alcançar as pessoas que estão perdidas nesse mundo. Amém? Então, temos aí as nossas formas de contribuir através da chave Pix, do TED, né? E tenho certeza que Deus vai te abençoar muito, não porque você está ofertando, contribuindo, mas por causa do teu coração generoso para com Ele. Amém? Então, feche seus olhos, vamos estar orando. Pai, muito obrigado a Deus por esse momento, muito obrigado a Deus pelo privilégio que nós temos de poder ofertar na sua casa, Deus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado mesmo, Deus. E que essas sementes, ó Deus, minha e dos nossos amados irmãos, venham prosperar 30, 60, 100 por um, Deus. Não porque nós estamos dando dinheiro para o Senhor, mas é porque, Deus, nós estamos te honrando por tudo que o Senhor representa para nós. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado por esse privilégio que nós temos, ó Deus, porque nós somos apaixonados pelo aquilo que o Senhor é apaixonado. O Senhor é apaixonado por vidas, ó Deus. E nós queremos, Deus, nós já somos investidores desse projeto, da grande comissão, Deus, de ganhar o mundo para Jesus. Muito obrigado, Pai. Que o Senhor possa estar nos abençoando, derramando a sua graça, o seu poder. Aquele que quer e não pode, que o Senhor possa abrir as portas do céu sobre a vida
deles, Pai, que ele possa estar contribuindo, Pai. Eu tenho certeza que juntos somos mais fortes, e obrigado por Senhor cuidar de nós em todos, nos mínimos detalhes. Em nome de Jesus, amém. Oferte em nome de Jesus. Amém. Agora é um momento especial, mais um dos momentos especiais do nosso culto. Só que nesse momento eu gostaria que nada te atrapalhasse, que você tivesse com toda a atenção agora, porque agora vai ter uma palavra de Deus, né? Se você puder tomar nota, né? Anota aí no teu celular, anota no teu caderninho, porque eu tenho certeza que Deus vai falar muito com você. Fique agora com a palavra de Deus com o pastor Jairo. Aleluia! Que gostoso, mais um culto de celebração, mais uma vez a presença de Deus em nós, através de nós, em nosso meio. Nós estamos aqui edificando a casa da habitação. Eu sou uma pedra viva, você é uma pedra viva, e nós juntos construímos a casa da habitação do nosso Deus. Eu quero trazer uma palavra para você, numa sequência de mensagem. No domingo passado nós trouxemos a primeira parte desta mensagem. Eu falei nós, porque eu e o Espírito Santo, pela graça de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, eu estou trazendo uma série de mensagens com o tema O Alvo, a busca pela transformação. Essa mensagem eu aprendi muito com o Espírito Santo através da vida do meu discipulador amado, pastor Sabá Liberal. Então eu tenho certeza essa palavra vai tocar o seu coração. Eu vou fazer um resumo da primeira parte, para você que não pegou, você possa estar conosco, recebendo essa palavra e sendo impactado e sendo poderosamente abençoado. A Bíblia diz nesse texto aos Filipenses capítulo 3, versículos 12 e 13, né? Aliás, 12 e 14, eu vou pegar um trecho de cada um deles. Esse texto é o texto base desta mensagem que nós estamos trazendo com esse tema, o alvo, a busca pela transformação. Olha o que o Espírito Santo diz através do apóstolo Paulo: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição. Então o apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo, ali no auge do seu ministério, realizando coisas tremendas, ele escreve essa carta aos Filipenses dizendo: não que eu tenha alcançado a perfeição, mas aí ele explica no versículo 14, mas uma coisa eu faço. Aí ele dá uma sequência de coisas que ele faz, e entre elas no 14 ele diz: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então ele explica que embora que ele não alcançou a perfeição, mas uma coisa ele faz, ele está indo para o alvo, ele tem um alvo estabelecido em Cristo. O grande dilema da humanidade é que todos nós nascemos com defeito de fábrica. As pessoas, de modo geral, não sabem desse assunto, por isso ele é tão urgente, ele é tão importante. Você já parou para analisar que uma criança de 2, 3 anos de idade, ela já tem um egoísmo dentro dela, ela não divide o brinquedo, né? Ela quer tudo para ela. Se tiver 2, 3 brinquedos, ela quer os 3 brinquedos para ela. Quando começa já a falar ali um pouquinho mais à frente, ela já mente descaradamente, né? Quantas crianças eu já vi, né? Ela acabou de aprontar algo, ainda está com a boca suja daquilo que ela comeu, e se perguntar: quem foi que mexeu aqui? Ela fala: não fui eu. Ou seja, isso vem da nossa natureza decaída pelo pecado. Então nós já nascemos com defeito de fábrica. A pregação do evangelho,
é o que nós chamamos de o recall do fabricante, ou seja, a troca das peças que estão com defeito. Mas é claro que a culpa não é do criador, a culpa não é do fabricante, porque o primeiro exemplar nasceu perfeito. O primeiro exemplar era perfeito, completamente perfeito, mas a liberdade de ação que Deus deu para o homem, o livre-arbítrio, a liberdade de escolha, fez com que o homem se corrompesse e causasse tantos danos na humanidade. Então todos nós nascemos já com essa deformação dentro de nós, essa tendência para o mal, tendência para as coisas erradas, para as coisas ruins. Então isso tudo é por causa do pecado da humanidade. O salmista ele diz assim: em pecado me concebeu a minha mãe. Não que a mãe dele gerou ele através de um relacionamento fora do casamento, não é isto. Quer dizer que ele foi gerado já com a natureza do pecado dentro dele. E por causa dessa triste situação do ser humano, essa triste condição de cada ser humano, né, com esse defeito de fábrica, vamos dizer assim, então a busca pelo alvo deve ser o nosso maior objetivo de vida. Deve ser o alvo de buscar a transformação, ou seja, a busca pela transformação deve ser o nosso maior alvo, deve ser o nosso alvo principal, buscar essa transformação. E a busca pela transformação é um mandamento de Deus. Se nós pegarmos esse texto de aos Romanos capítulo 2, versículos 1 e 2, nós vamos ver que o Espírito Santo usa o apóstolo Paulo para afirmar isso daqui. Ele diz assim, ó: portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Aí ele diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então ele deixa muito claro que é necessário uma transformação. Ele diz: não se amoldem ao padrão deste mundo. O mundo criou um padrão baseado na mentira, um padrão baseado no engano, um padrão baseado na imoralidade, um padrão baseado nas confissões negativas, né? No maltrato ao outro, no desamor, na agressividade, na violência. E ele está dizendo: não se amolde a esse padrão, transforme-se, busca a transformação. Você precisa buscar uma transformação para que você seja exatamente como a vontade de Deus, para que você possa experimentar esta boa, esta agradável, esta perfeita vontade de Deus para a sua vida. No conceito bíblico, a palavra transformar significa amadurecer. Então, transformar é igual a amadurecer. Então é disso que eu quero hoje explicar com muitos detalhes. E o sonho do Espírito Santo é que nós sejamos maduros. Eu estou fazendo um resumo da primeira parte para que você possa compreender, relembrar ou até mesmo pegar todo esse entendimento aqui. Na carta aos Efésios, capítulo 4, versículos 13 e 14, olha o que o Espírito Santo diz aqui: até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem, e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Então não seremos mais imaturos como crianças. Então o sonho do Espírito Santo, o plano do Espírito Santo para a sua igreja, para a vida cristã, é que todos nos tornemos maduros, que todos vamos chegar à maturidade. Não é que alguns cheguem à maturidade e outros continuem sendo crianças espirituais, crianças por anos e anos e anos. Quantas pessoas já estão na idade da aposentadoria?
Estou falando aqui no sentido figurado, na vida cristã, já busca a Deus há tantos anos, mas ainda é infantil. Você já viu pessoas que estão na igreja há tanto tempo, mas ainda mente, ainda engana, ainda trapaceia, ainda faz uma série de coisas erradas? O que está acontecendo com essa pessoa? Por que ela busca a Deus há tanto tempo e ainda vive uma vida tão errada, uma vida tão terrível como esta? Por quê? O que é que acontece? Porque ela não amadureceu, ela ainda é uma criança espiritual. Então, como criança, ela ainda age como criança, ela ainda mente, ela ainda engana, ela ainda faz uma série de coisas, ela morde o coleguinha, né? A criança, ela morde, ela puxa o cabelo do outro, ou seja, é tudo comportamento e atitude de criança. Essa infantilidade é a falta de um crescimento, né? De uma busca por uma transformação para chegar na maturidade. E nós paramos exatamente nesse item que eu vou entrar agora, na mensagem passada, com a seguinte pergunta: é possível ser igual a Jesus? Você acha que é possível ser igual a Jesus? O Espírito Santo, ele usa o apóstolo Paulo na carta aos Colossenses, capítulo 1, nos versículos 28 e 29, dizendo o seguinte: o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Então olha aqui, o Espírito Santo usando o apóstolo Paulo para dizer que todo homem, o sonho, o plano de Deus é que todo homem seja advertido, seja ensinado em toda a sabedoria, para que ele possa ser apresentado como perfeito em Cristo. Aí ele diz: para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Então é claro que é possível ser igual a Jesus. Claro, pastor Jairo, você já é igual a Jesus? Não, eu estou muito longe ainda, mas eu estou buscando essa transformação, eu estou em busca disto, e todos nós estamos buscando essa transformação, crescendo a cada dia, amadurecendo a cada dia, com a ajuda do Espírito Santo, para chegar nessa transformação. E aí nós falamos sobre os 3 tipos de homem. Então existe, segundo a Bíblia, o homem natural, o homem carnal e o homem espiritual. Então existem esses 3 tipos de homem. Vou repetir: o natural, o carnal e o homem espiritual. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, dos versículos 14 ao 16, ele explica sobre quem é o homem natural. E eu quero detalhar um pouco hoje, aprofundar um pouco acerca desses 3 tipos de homem, para você entender claramente e entender a nossa necessidade dessa busca pela transformação. Olha o que ele diz aqui: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, sabe aquela pessoa em que você fala da Bíblia para ele fala: a Bíblia é escrito por homens que escreveram, isso aí, os homens que escreveram o que eles bem queriam, que Bíblia coisa nenhuma. Aquela pessoa que você fala sobre igreja, ela fala: que igreja? Eu não vou perder tempo com igreja, minha igreja é meu trabalho, minha igreja é minha profissão, minha igreja é meu dinheiro. Esse homem é o homem natural. Então vou repetir essa parte aqui, em que o Espírito Santo usa o apóstolo Paulo para dizer: o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura, e ele não pode entender, porque elas só se discernem espiritualmente. Então ele, como homem natural, ele não vai conseguir entender as coisas espirituais. Se você falar sobre oração, sobre a Bíblia, sobre a fé, sobre igreja, qualquer coisa relacionada à questão espiritual, ele não vai entender.
E por que ele não vai entender? Porque só através de uma revelação, de uma ação do Espírito Santo, ele pode entender e compreender essas coisas. Por que eu creio na Bíblia? Por que você crê na Bíblia? Por que nós cremos na ação do sobrenatural de Deus? Por causa do Espírito Santo. Ele nos dá essa compreensão. Então ele diz que as coisas naturais não são discernidas de forma natural. No versículo 15 ele diz: mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Aí ele diz no 16: pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então vamos entender de forma bem clara agora, quem é o homem natural? Quem é o homem natural que a Bíblia fala? Quem é? É aquele homem que ainda não passou pelo novo nascimento. É o homem na forma original, sem a experiência do novo nascimento, o não convertido. Ele ainda não passou pelo novo nascimento, ele ainda não se converteu, então por essa razão ele é apenas um homem natural. Então por ser apenas um homem natural, ele ainda não compreendeu as coisas espirituais, então para ele oração é loucura, Bíblia é loucura, igreja é loucura, tudo que tem a ver com espiritual para ele é loucura, porque ele não tem ainda ele não passou por esse processo, ele não tem essa ação do Espírito Santo na vida dele, que discerne, que traz revelação para ele acerca das coisas espirituais. E como é a mente e a vida do homem natural? Como é a mente e a vida do homem natural? Deixa eu ler esse texto aqui, em aos Efésios capítulo 2, dos versículos 1 ao 5, aqui o Espírito Santo, usando o apóstolo Paulo, ele explica como é a mente, como é a vida desse homem natural. Ele diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem desse mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo a vontade da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Então deixa eu explicar isso daqui para você entender e compreender a mente do homem natural. Você já viu aquela pessoa que você diz assim: você gostaria de entregar a sua vida para Jesus? Ele diz assim: mas eu já sou de Jesus. Aí você pergunta: desde quando você é de Jesus? Ele diz: desde o nascimento, eu já nasci sendo de Jesus. Quer dizer, ele não entendeu ainda, ele não compreendeu ainda, porque é impossível você ser uma pessoa já espiritual desde o seu nascimento, porque nós éramos exatamente como esse texto aqui, e aqui o Espírito Santo usa o apóstolo Paulo para dizer: nós agíamos assim, nós vivíamos pela natureza carnal, ou seja, pela natureza humana, na prática das coisas erradas. Então nós agíamos desta maneira, então a nossa vida era pelos desejos que estão em nossa carne, nós vivíamos desse jeito, seguindo esses desejos, praticando todo tipo de coisa errada. Então a pessoa, o homem natural, ele vive pelos desejos que estão na natureza decaída pelo pecado. Então dá vontade de embriagar, ele se embriaga, dá vontade de roubar, ele rouba, dá vontade de mentir, ele mente, dá vontade de adulterar, ele adultera, de prostituir, ele prostitui, de usar drogas, ele usa. Então ele vive pela vontade da sua natureza carnal pecaminosa. Essa é a mente do homem natural. Agora, quem é o homem carnal e o homem espiritual? Aí eu quero que você entenda também com detalhes sobre quem é esse homem carnal e quem é esse homem espiritual.
são aqueles que já passaram pelo processo da conversão ou do novo nascimento. Então, toda pessoa que já passou pelo processo da conversão, do novo nascimento, essa pessoa, este é o homem carnal. E também, claro, o espiritual. Então, tanto o homem carnal como o homem espiritual já passaram pelo processo do novo nascimento. Mas, pastor Jair, não está meio confuso? Como que o homem carnal já passou pelo novo nascimento? Já passou pela conversão? Sim, a questão do homem carnal é porque esse homem carnal é a criança que ainda não cresceu. Lembra daquele texto que eu li no domingo passado, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, eu li do versículo 1 até o versículo 4, em que o apóstolo Paulo diz assim, a igreja de Corinto, aos irmãos já convertidos, já nascidos de novo, ele diz assim, eu não pude escrever para vocês como a espirituais, porque vocês são carnais. Eu não pude dar para vocês alimento sólido, porque vocês precisam de leite. Vocês são crianças espirituais. Então, o que vocês hoje estão precisando é de um leitinho, porque vocês são crianças, vocês são imaturos. Vocês ficam discutindo quem é o melhor pregador, quem é o melhor pastor, quem é o melhor líder, quem é o melhor discipulador. Vocês dizem, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Entre vocês há discussões, entre vocês existem divisões, entre vocês existe questões. Isso tudo mostra que vocês são carnais, são pessoas que nasceram de novo, mas ainda não cresceram, e por não ter crescido, eles agem nos impulsos e nas vontades da carne. O espiritual é aquele que já cresceu, já está andando pelo Espírito, já ficou maduro. Então o maduro é o espiritual, o homem espiritual. O imaturo, a criança espiritual, esse é exatamente o carnal, já nasceu de novo, mas ainda é carnal. Maturidade cristã não é necessariamente uma questão de ter a informação sobre o que é certo ou errado, mas ser controlado pelo Espírito Santo. Então não é o quanto você sabe da Bíblia, não é o quanto você sabe de Deus, não é o quanto de conhecimento você tem, é o quanto você é controlado pelo Espírito Santo. É o quanto o Espírito Santo tem liberdade para agir em você. É o quanto o Espírito Santo tem liberdade para te conduzir da infância à vida adulta, de ser criança a ser um maduro. A maturidade é medida a partir de nosso comportamento e atitudes. Então a maturidade ela vai ser definida a partir do meu comportamento. As minhas atitudes é que vão definir se eu sou maduro ou não. E eu ainda diria mais, eu não sou maduro tanto que eu acho, penso ou digo que eu sou, mas o quanto eu demonstro. Eu posso dizer que sou maduro, eu posso dizer que estou na igreja há 30 anos, eu posso dizer que estou na igreja há tanto tempo, que eu sou e que eu sou e que eu sou, mas se eu não demonstro maturidade, eu não passo de uma criança espiritual. Por isso é tão importante essa palavra, por isso que essa busca por transformação é tão importante. O sonho de Deus é que todos sejam maduros. Há 4 domingos atrás, eu citei uma pesquisa, um estudo feito nas igrejas evangélicas ao redor do Brasil, em que diz que 75% das pessoas que estão nas igrejas, elas não passaram por uma conversão genuína. Então imagina a quantidade de pessoas, crianças imaturas, que ainda não passaram por uma transformação, não foram levadas à vida adulta, ainda são infantis e crianças, por isso brigam por causa de um pirulito, de um doce. Então há rachas, há divisões, há discussões, há tantas coisas que atrapalham o relacionamento dessa vida cristã, porque não amadureceu. Ser transformado ou amadurecer até atingir a estatura do varão perfeito tem a ver sobre o quanto eu permito ser guiado pelo Espírito Santo. Então, se eu quero chegar à estatura de Cristo,
que é o mandamento bíblico para que nós todos, ele diz até que todos cheguem à estatura do varão perfeito, até que todos cheguem à maturidade, até que todos cheguem à estatura do varão perfeito, Cristo. Para que eu possa chegar lá, isso tem a ver com o quanto eu deixo, o quanto eu permito o Espírito Santo me guiar até lá. Porque sozinho eu não tenho como, eu não vou conseguir. Então a diferença entre o espiritual e o carnal é quem controla ele, quem é que governa. Então quem governa define quem ele é. Se ele é governado pela carne, ele é carnal. Se ele é governado pelo Espírito Santo, ele é espiritual. Então quem o governa vai definir exatamente quem ele é. Vai definir quem ele é, se é carnal ou espiritual. Esse tempo de maturação é proporcional o quanto eu permito, eu deixo o Espírito Santo trabalhar e agir na minha vida. Então, ou seja, o quanto eu permito que ele haja na minha vida é que vai determinar o tempo dessa maturação. Eu posso me tornar maduro em 6 meses, eu posso me tornar maduro em 6 anos, ou eu posso me tornar maduro em 60 anos, ou eu posso nunca me tornar maduro. Posso viver 100 anos na vida cristã e não ser maduro. Então, ou seja, esse tempo de maturação é determinado pelo quanto eu permito, eu deixo o Espírito Santo agir. É o Espírito Santo que vai me levar para essa maturidade. O quanto eu deixo ele agir na minha vida é que vai determinar o tempo dessa maturação. Aí, para que você possa ter esse entendimento bem claro acerca desses 3 tipos de homem, eu quero aprofundar um pouquinho sobre essa tricotomia humana. Na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 23, o Espírito Santo ele usa o apóstolo Paulo para dizer o seguinte: que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e o corpo de vocês sejam preservados e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ou seja, ele explica que todos nós somos pessoas em 3 dimensões. Então nós temos um corpo, nós temos uma alma e nós temos um espírito. Então todos nós somos pessoas em 3 dimensões. E essas 3 dimensões de quem nós somos, o entendimento dessas 3 dimensões vai me ajudar a entender de que maneira eu posso chegar no lugar onde Deus quer que eu vá, na posição que Deus quer me levar. Mas para ficar mais claro, deixa eu explicar da seguinte maneira: nós somos um espírito. Nós não somos esse corpo que você está vendo aqui. Esse corpo que você está vendo aqui é apenas o meu transporte terreno. Para ficar mais claro para você, é como o carro. O carro que você entra dentro, e esse carro te leva aonde você vai. Esse carro vem 0 de fábrica, mas ele vai ficando usado, começa a dar defeito, tem que trocar peças, até que chega uma altura da vida que esse carro tem que ir para o ferro velho, ou seja, não tem mais jeito para ele. Perdeu totalmente, ou seja, é o que acontece com o nosso corpo. Ele vai ficando usado, vai dando defeitos, até que chega uma hora que ele vai para o cemitério, ou seja, chega o falecimento. Nós morremos quando o nosso corpo falece? Não. Apenas o nosso carro chegou ao final da sua vida útil. Apenas o nosso transporte terreno chegou ao final da sua vida útil. Mas nós não somos esse corpo, nós somos um espírito, que habitamos num corpo e que temos uma alma. Então nós somos um espírito. Por que eu estou explicando desta maneira? Para você poder entender de forma muito clara que quando eu passei pelo novo nascimento, no momento em que eu passei pelo novo nascimento, o meu espírito, ele se torna novinho em folha. Na hora que eu entrego a minha vida para Jesus, eu passo a ter um corpo novinho em folha, eu me torno zerado, mas apenas no espírito.
o meu corpo e a minha alma não se converte nunca, nunca. Eu preciso agora passar o meu corpo e a minha alma por um processo de transformação. Por isso que tem pessoas que ela entregou a vida para Jesus, passou pelo batismo e ela continua sentindo desejos pelo pecado. Ela ainda continua mentindo, ela ainda continua enganando, ela ainda continua fazendo uma série de coisas. Por quê? Porque o espírito dela foi regenerado e se tornou zerado. Mas a alma dela precisa passar pela transformação. E agora, esse processo não depende de Deus. É Deus que regenera o nosso espírito e faz ele tornar novinho. Agora a nossa alma, para ser transformado, agora esse processo depende de nós. Agora nós vamos ter apenas a ajuda do Espírito Santo para que nós possamos passar por esse processo de transformação e nos tornar agora parecidos com Cristo. Aí entra o primeiro ponto dessa série de mensagens. Eu chego agora no primeiro ponto, o dilema da transformação. Então, para você poder entender bem, eu vou ler esse texto da carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 12. Olha o que ele diz: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Então todos nós pecamos, então todos pecaram. Quando o homem entrega a vida para Jesus, ele então passa pelo processo do novo nascimento. O espírito dele se torna novinho, mas a sua alma precisa passar por uma transformação. O seu corpo precisa ser oferecido em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que esse é o culto racional. Então, já caminhando para o final, para você poder entender, o start da transformação começa no espírito com o novo nascimento. O que Jesus veio fazer na terra? Ele veio consertar o que havia sido estragado e ser o padrão a ser alcançado. Então ele dá o modelo, ele dá o padrão, ele dá o alvo. Então o espírito é regenerado, agora eu preciso passar o corpo pelo sacrifício e a minha alma pela transformação, para que eu possa chegar na estatura de Cristo. Cristianismo não é uma questão de saber a diferença entre o certo e o errado, mas ser transformado, amadurecido como Jesus. Ser amadurecido como Jesus. Assim como produzimos o terreno por anos, agora nós precisamos reproduzir o espiritual por tantos anos. Aliás, por toda a nossa vida. E esse texto aqui de 1 aos Coríntios, capítulo 15, dos versículos 45 a 49, mostra esse processo, como foi que aconteceu. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, que é Jesus, espírito vivificante. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural. Depois dele, o espiritual. O primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem dos céus. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, os que são dos céus ao homem celestial. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Ou seja, Jesus é a nossa referência e nós precisamos agora ser parecidos com ele. O apóstolo João, ele diz assim, 1 de João 2,6: aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Então, para finalizar, a carreira que nos está proposta é reproduzir aquilo que ele é, reproduzir o que Jesus é. A missão do Espírito Santo é nos transformar na imagem de Jesus com a nossa permissão. E eu quero terminar com esta frase do pastor Sabá, que eu citei no culto passado e vou citar novamente: a mudança é complicada, porém a acomodação é uma decisão suicida. No próximo culto eu quero continuar esse assunto e eu quero te explicar um pouco mais de que maneira você pode estabelecer esse alvo, essa busca pela transformação e se tornar exatamente parecido com Cristo, como
Cristo quer que você seja, para que você possa experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, eu quero te convidar agora a levantar uma das suas mãos e repetir comigo essa oração, dizendo: Pai, eu me entrego agora totalmente ao Senhor, meu corpo, minha alma e o meu espírito, e eu recebo Jesus Cristo como meu Senhor, como meu Salvador, para a glória de Deus. A Ele eu me rendo totalmente. Amém. Amém. Se você fez essa oração comigo, passa uma mensagem para nós por esse WhatsApp, porque nós queremos te acompanhar e te ajudar nos primeiros passos da sua vida em direção a ser parecido com Cristo. E eu quero fazer uma última oração por todos que estão conosco nesse culto agora. Pai, eu quero invocar as tuas bênçãos sobre todos os nossos telespectadores, que a tua presença seja sobre eles, que haja cura no doente, libertação no cativo, e que todos estes, Pai, sejam desafiados, tocados pelo teu Espírito, para buscar essa perfeição, essa maturidade e serem parecidos com o Senhor Jesus. Que o teu amor, que a tua graça, que a tua bondade, que a tua misericórdia seja sobre a vida de cada um destes, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Até o próximo culto.